Bem, imaginem vocês que uma criança super gênio, de repente, começa a ter certas oportunidades, universidades, né? Começam a se aproximar pessoas, universidades, instituições, para que ele continue se desenvolvendo. Este indivíduo que está aqui atrás é um ex-criança prodígio que revelou, segundo o que ele diz, né? Agora vamos ver se é verdade ou não, mas ele revela algo muito estranho. Um suposto programa secreto para supostamente usar questões mentais, né? Já até mesmo em nível de controle mental, até desenvolvimento mental para controlar objetos voadores não identificados, ou seja, OVNIs e tecnologia avançada. Isso acontece, Jordan. Jordan Jozak, ou Jozak, afirma ter sido uma criança superdotada, que publicamente foi separado das salas de aula tradicionais durante sua infância, para participar de um programa que era de habilidades mentais muito avançadas. Segundo seu relato, insisto, pois também não sei, ele pode estar inventando. Precisamos ver de onde ele tira isso. Mas o programa dele se chamava Gate, um programa que eu nem estaria comentando, se não tivessem vindo à tona antes programas similares. E que com o tempo foi comprovado que são reais, né? É bom lembrar que, quando aqueles documentos foram revelados pelo Obama, 5 milhões de documentos, ficou claro que programas que sempre estavam no lado do mistério e que todo mundo dizia sim, claro, exatamente, não. Ninguém acreditava até perceberem que, por exemplo, havia programas de controle mental. Programas para ter o poder de ver à distância. Aliás, o programa em que ele estava também tinha isso, né? A ideia de poder ver em outros lugares onde você não está. Segundo ele, tudo começou quando se destacou no programa GATE para alunos com altas habilidades, atraindo interesse especial de psicólogos por suas capacidades cognitivas. Ele mesmo afirma que foi transferido para instalações especializadas no oeste de Nova York, onde teria recebido treinamento fora dos métodos educacionais convencionais. Entre as atividades que ele descreve estão exercícios de visão remota, como eu disse, ou seja, visão remota, estados alterados de consciência e práticas destinadas a expandir capacidades mentais consideradas extraordinárias. A afirmação que mais impactou em tudo o que ele declara é que foi treinado para interagir com supostas tecnologias avançadas e veículos não convencionais utilizando apenas a consciência e a mente. Ele comenta isso em um podcast no qual, bom, fica como um testemunho do estranho, né? Um testemunho raro, obviamente, e no qual ele também afirma que pesquisadores monitoravam constantemente suas atividades cerebrais com a intenção de replicar determinados padrões neurológicos por meio de futuras interfaces, o que se conhece pelo menos como interface cérebro-máquina. Entre os elementos mais controversos está o seu relato sobre a existência de algo como esferas ou relíquias que, segundo ele, reagiam à observação e faziam parte dos experimentos realizados. O caso reavivou antigas teorias sobre a ligação entre programas para superdotados, pesquisas sobre consciência e projetos do governo na Guerra Fria. Digo, é bem perto daqui no México. O caso dos projetos que Jacobo Grimmer tinha, que trabalhava com crianças para ler o que estava acontecendo à distância e que, bom, foi interrompido em certo ponto porque ficaram com medo, né? Diziam que era demais o que viam e por isso interromperam, em parceria com a Universidade do Colorado. No entanto, até o momento não existe uma evidência, obviamente, pública e verificável, porque nesses casos é muito complicado que confirmem a existência desse suposto programa que descreve, no caso de Yosak, nem documentos oficiais que respaldem diretamente suas acusações. E já que estamos falando de coisas estranhas, né? Também surge outra coisa. Foi revelada uma série de documentos de um vazamento que mostraria o suposto vínculo de Dialogue, um projeto, um clube secreto de Peter Thiel, no qual, aliás, estaria envolvida Kaia Kallas, que é a responsável pelas relações exteriores da União Europeia. Estaria envolvido Elon Musk, entre outros, certo? Vamos aos detalhes do que se sabe ou do que foi sendo descoberto, né, nesses documentos. E esse assunto foi enviado para a gente pela Perla, a quem mandamos um forte abraço. Não sei se ela está aqui com a gente agora, mas agradecemos sempre à comunidade por participar, por comentar
E se tiver um tema interessante e a gente vê que tem boas informações, que é interessante, obviamente, vamos conversar sobre isso com muito prazer, né? Olhem, houve um vazamento massivo onde foram revelados nomes ligados ao Dialogue, um clube privado exclusivo impulsionado por Peter Thiel, reunindo figuras políticas, tecnológicas, financeiras e da geopolítica internacional. Uma hacker suíça chamada ou identificada como Maya Arson Crewell publicou uma lista com mais de 100 pessoas relacionadas ao Dialogue, uma organização extremamente reservada, fundada pelo próprio Peter Thiel. Para lembrar, ele é o fundador do PayPal. Bem, esse vazamento teria sido obtido a partir de um código-fonte interno do site do clube, que obviamente não está aberto ao público. E entre os nomes que aparecem, obviamente está Elon Musk, que também esteve no PayPal, foi sócio dele, e figuras como comentou Pepe Sekalicalas, que é a atual chefe de diplomacia da União Europeia. E na lista também está Jared Kushner, que é genro de Donald Trump, e outros altos funcionários dos Estados Unidos. Olha, é bom lembrar que Elon Musk é um dos fundadores do PayPal, então imagino que é por aí que eles se conhecem, né? A lista inclui Jared Kushner, como você mencionou, vários do círculo de Donald Trump e altos funcionários dos Estados Unidos. Tem o Scott Bassett, o secretário do Tesouro, por exemplo, Dan Driscoll, secretário do Exército, que poderia tirar em breve o trabalho do Pete Hegseth. Também está Hayley Huffman, chefe interina do Gabinete da Administração de Controlo de Drogas, ou seja, da DEA. O senador Ted Cruz, o senador Cory Brook, que é democrata por Nova Jersey, o representante Jim Helms, que é democrata por Connecticut, Wes Moore, que é o governador de Maryland, Jared Polis, governador do Colorado. Também está presente Tom Liu, assessor jurídico-geral e chefe de governança do Google DeepMind, Randy Kushner, ex-governador do Reserva Federal, Jonathan Gridwell, diretor executivo da Liga Antidifamação, mas com esse nome bem imponente. A galera é bem de peso. Passado, ou seja... A galera é bem de peso. Olha, sobre ela, já faz tempo que estamos acompanhando essa hacktivista. Ela é uma hacktivista, eu não tinha percebido que era ela. Quer dizer, ela é uma hacktivista que já tem, nossa, um monte de vazamentos impressionantes. Ela é um gênio, mas também já se envolveu em problemas legais. Bom, se ela for para os Estados Unidos, eu imagino que ela seria presa. E por muitos anos, né? Só que ela, se não me engano, mora na Suíça ou em um país que não tem extradição para os Estados Unidos. Se não fosse assim, ela já estaria lá. Sim? Ela está encarregada de revelar, vamos dizer, de hackear e revelar um monte de figuras importantes que estão envolvidas em assuntos muito obscuros, né? Por isso estão perseguindo ela, obviamente. Mas esse caso ele me surpreende bastante, porque estamos falando de agora sim, uma sociedade clássica, secreta nesses tempos, mas na qual você conecta muitos personagens que até parecem estar em lados opostos, mas na verdade... Eles fazem parte da mesma coisa. Né? Eles também têm um site separado, não tem nada, quer dizer que é de diálogo, pois se chama datingdialogue.org, para encontrar pares românticos para os membros interessados do grupo. Esse é um formulário onde só participam os membros, obviamente, do Dialogue, onde fazem perguntas típicas, né? Ajudam a encontrar conexões significativas com base no que você busca em um parceiro. Que bom é que com pessoas excepcionais, porque, bom, obviamente um Elon Musk não quer sair com qualquer um, claro. Olhem que... Parecia... Não, sim. São 222 pessoas, certo? Registradas, digamos, por exemplo, em um retiro que aconteceu em 2026, algo que o grupo manteve em segredo por 20 anos. Ou seja, isso já faz tempo, certo? E são pessoas que estão ligadas ao maior poder atual dos Estados Unidos. Elas se formam, né? Vão se formando com o tempo e de repente você nem percebe, já estão em operação. Já estão, digamos, ali, né? Dentro disso, antes você falava desses grupos aos quais estavam ligados George Bush Jr., George Bush pai, etc., que eram os grupos clássicos que vinham das universidades, etc. Mas agora são grupos novos, né? São grupos, relativamente novos. Se tem 20 anos, não tem tanto tempo assim, realmente. Que estejam presentes funcionários da OTAN, militares, senadores, empresários de tecnologia e grandes investidores. Então, obviamente, você percebe mais ou menos como eles operam. Digamos, agora,
sobre o que eles concordam, o que eles estão fazendo. Bom, ninguém sabe, né? Essa é a questão. Mas o documento mostra que eles têm discussões constantes, que incluem temas como intriga artificial, preparativos, por exemplo, para uma possível terceira guerra mundial. Vejam só, tecnologias militares, energia nuclear, influência política, transformações sociais futuras, ou seja, falando basicamente sobre o futuro da humanidade e sobre os maiores desafios que existem no planeta. Uma das sessões mais polêmicas tem o título de Como Criar uma Seita. Uma das sessões dele se chama Como Criar uma Seita, enquanto outras, por exemplo, abordam também como criar um partido político. Ou seja, vamos lá, essa revelação feita por essa hacker, na verdade, é realmente muito interessante e, bom, obrigado, Perla, por nos enviar esse relatório. Olha, tinha passado despercebido por nós, tinha passado... Costumamos sempre ver esse tipo de coisa, mas dessa vez não vimos. E já vi que está, agora sim, em vários lugares. E jornalistas também muito sérios estão falando sobre o assunto. E, bom, vamos lá. Obviamente isso é uma primeira abordagem do tema, mas claro que vamos continuar acompanhando. E me surpreende ver essa hacker, que é uma hacker que a gente já vem acompanhando há anos. Você não se lembra? E essa fazia tempo que eu não ouvia falar dela. Bom, agora ela apareceu por aí, mas enfim, o que mais? Também no ano passado, a Axios informou que os líderes da Dialog estavam procurando comprar um campus para a Dialog nos subúrbios de Washington, D.C. E há pouco tempo, um estadista chamado André Bellman publicou um convite da Dialog em um blog. Lá em Albueno, não foi há pouco tempo, foi em 2022, só pra gente ter uma ideia do tempo que já passou. E de forma irônica, ele tirou fotos de quanto estavam cobrando dele para ir a um evento. Isso já com 70% de desconto, saía por $16.800. $46 mil, ou seja, se ele tivesse pago 100%, seriam mais de $56 mil a inscrição para ir a um evento deles. Imagina um eventinho leve. Leve? Por isso ele diz: É que eu estou com vontade. chamo de infantil, não pelos da Copa do Mundo, que são tão baratos. Pois para ele é assim que compara. Acho que ele circula por essas... Alturas nesses níveis. Sim, eu acho que sim. Eu certamente. Vamos acompanhar esse tema e seguir para outros assuntos importantes. Bom, em outras imagens chama a atenção isso, não é? Esse robozinho que tem aparecido. A Gaga Jona posta essa imagem e é assim. Bom, tem sido publicadas várias imagens de robôs, não esse nesse caso, por exemplo. Lá no Twitter não estão aparecendo robôs muito relacionados só à Copa do Mundo e... Sim, ele estava bem apaixonado. assim já. Aos dois desde o dia anterior. Eu já estava meio bêbado, né? Mas são coisas que estão sendo compartilhadas nesses momentos. Que em Guadalajara até hoje às 5 da manhã ainda tinha gente festejando nos bares. A festa começava de tarde, ia a noite toda e depois o dia seguinte inteiro. Que bom, mas não sei qual como não. Pois impressionante a resistência da galera e também, bom, dá pra ver esse incêndio. Onde é isso? Na Flórida os incêndios já estão acontecendo há uma semana, como comentamos. E então já estão sendo capturadas algumas imagens desse incêndio na Flórida. Bom. Esse é o fato. Eu ia para o Aeroporto Internacional de Orlando falando. Orlando. Os incêndios florestais continuam afetando o sudeste dos Estados Unidos e ainda não cessaram. Isso é algo que estamos vendo novamente, parte do que ocorre no mundo. O que mais temos acontecendo? De imagem, não. Imagens normais de imagens, bom, é que agora dá... Tempestade louca que veio aqui. A tempestade, eu estava comentando agora sobre esse assunto, não sobre a tempestade que está acontecendo. Agora a gente vai conversando. Enquanto isso, um enorme serviço de comentários. Eu nem sabia sobre isso, sobre a presidenta. Ei, Ana, saudações para Ana, saudações para Ana. Sim. Você me contou que recebemos uma mensagem. Primeiro recebemos uma mensagem, acho que era da FIBA. Parece que a primeira mensagem foi dizendo que algo tinha acontecido em uma mina, e eu nem cheguei a responder. Quer dizer, eu estava no carro e pensei, depois eu respondo. De repente, recebemos outra mensagem e você me envia o vídeo. Pronto, é esse o assunto.
Isso foi muito louco, né? Um abraço para toda a comunidade da Costa Rica. Pois é, algo estranho aconteceu ali naquela mina, evidentemente, ou nas proximidades daquela mina. Acho que é uma mensagem para avisar a presidenta que eles estavam lá. Não sei se esses grupos do crime organizado gostam da presença ali, pois sabem que cedo ou tarde vão perder o controle do local. Saudações, Ana, saudações ao pai de Novak. Dizem que hoje se celebra o Dia Mundial do passeio, de passear, de passear, de passear. Só de olhar que loucura. Bom, saudações, diz Pepe. Essa vinheta eu adoro, é de um filme, diz da Tapatia Plus. Não, quer dizer, nós fizemos para o canal. Foi o Pepe que fez. Sim, bom, não fui eu que fiz, eu programei, digamos. Eu programei para que funcionasse para o canal. Por isso, né, outro dia, quando alguém comentou que achava que não combinava, eu disse, tipo, como assim não combina? Se não combina com a personalidade do canal, eu acho que combina sim. Quer dizer, porque eu fiz pensando, bom, eu fiz o prompt, digamos, para isso, pensando no canal, no que eu acho que é o canal, e aí saiu isso. Eu achei muito interessante, gostei, tiveram várias versões, essa foi a que eu mais gostei, muito obrigado. Tapatia, saudações. Silvia diz que não se surpreende com Polis, que traz sua gente e agenda para o Colorado, mas ninguém quer ver. Ela pergunta do que se trata. Não me surpreendo com Polis. O que será isso? Saudações, Silvia. Saudações também para Perla, para Martim. Muito boas em Rafael Serra. Como você tem estado? E para toda a comunidade que está chegando. Marta Gabi, saudações, como você está? Grandes saudações também para Cristi Kranz. Tudo bem, Cristi? Saudações? Cristine, muito bem-vinda, membro do Wakaton. Membro do Wakaton. Cristi. Olá, minha Cristi. Saudações, muito bom. Ela tem calo aqui. Já te cumprimentei, muito bom. Saudações cristãs a todos os membros. Bem, então vamos para outros assuntos, vamos para outros temas também importantes. Olha, antes de qualquer coisa, esses memes têm circulado, como se chama. Quer dizer, diz Tlaloc. Se já sabem como eu fico, para que me invocam, dizem por aí. E é que, olha, quero que vejam a imagem. Vamos ver se vocês conseguem identificar qual é esta ou qual é. Imagens de como foram as tempestades por aqui, mas sim, aconteceram em vários lugares. Sim, esta foi aqui. E o que é isso aqui em Monterrey? Olha, antes do jogo de amanhã do Japão. Vamos ver se não acontece com eles. Alcança. Este é o jogo. Também não acredito tanto, mas olha como estava o rio. Quando a tempestade apareceu, veio forte. Outra coisa é que, olha, coloquei essa imagem para você. Dá para acreditar que é um furacão, né? Tipo, já parece um furacão. Uma tempestade tropical. Bom, obviamente isso durou pouco, ou bem pouco. Não foi longo, mas veja só. Então, há pouco eu estava dizendo que foi pesado, porque realmente foi forte. É a chuva. Ali estão os japoneses. Acho que nesse momento preciso de um hotel. Não é nada. Nossa, os pobres japoneses têm sofrido porque estão no estádio. Bom, mas não, eles saem e está chovendo muito e não tinha ônibus de imprensa, porque aparentemente até tinha um ônibus de imprensa, mas ele não estava lá. Então eles estão todos encharcados, coitados. Os jornalistas? Espera, os jornalistas. Já é esse. Pois é, não leio, eu moro aí literalmente. Literalmente. E além disso, não deixaram os japoneses entrarem para ver o treino. Os japoneses não. O time não é porque ninguém entrou. Entra. Ai. Bom, pessoal, esse aqui e também, bom, está circulando isso. Então, é isso. Vamos ver se isso vai travar. A gente coloca pra você o que acontece aí. Aqui estamos vendo um incêndio. É a mesma coisa. É a mesma coisa, que chato. São várias imagens. Sim, achei que era outra. Bom, então, vamos para outros temas, vamos para outros assuntos importantes. Portanto, os assuntos também são importantes. Olha, indo para as notícias internacionais, esse primeiro-ministro Starmer não quer continuar como primeiro-ministro do Reino Unido, pois já definiu um prazo para sua renúncia.
Ou seja, você acha que sim, que ele vai mesmo. Já está, como dizem, com a... Ou seja, ele está sendo bem ameaçado há vários meses, desde que foi descoberto que o ex-embaixador está relacionado com o caso de Jeffrey Epstein, então basicamente o trabalho dele está por um fio. E então, hoje os ministros pediram para Starmer já definir um prazo para sua renúncia antes do final da semana. Então o governo, estamos falando do partido que é do lado dele, ou seja, não estamos falando da oposição, porque a oposição sim, toda hora, mas os do próprio partido dele declararam que ele tem que renunciar até o final desta semana. Pois bem, é assim que está, né? Esse é o comentário que estão fazendo sobre Starmer. Evidentemente, ele é uma pessoa que se saiu bem em certas áreas internacionais, mas também se saiu mal internamente nesse assunto. Exatamente. E além disso, já existe um possível vencedor chamado Andy Borja. Ele ganhou as eleições planejadas para ontem. Me parece que ele vai assumir o poder, digamos, é quem é visto como o próximo primeiro-ministro. Então é complicado porque todos os países têm que se adaptar ao novo e o Reino Unido realmente muda muito facilmente. Muda com muita frequência também. Sim, exatamente. Olhem, já está aqui essa enquete que eu tinha mencionado há pouco, onde perguntamos algo muito básico, mas que tem a ver com a Copa do Mundo. Você prefere Messi ou Ronaldo? Eles estão quase empatados, a diferença é pequena. Já chegaram os 160 votos neste momento. Vamos ver o que a galera acha. Outro tema que me chama a atenção é o que diz o presidente. Youssef Aoun, que é o presidente do Líbano, pede que seja feito um cessar-fogo que seja amplo, mas não pede um cessar-fogo total. Ele usa essa palavra após falar com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, exato. Vale lembrar que Marco Rubio é responsável pelas relações exteriores e, apesar de pouco aparecer, hoje conversou longamente por telefone com o presidente do Líbano. E, bom, segundo informações nas redes sociais, Aoun agradeceu a Marco Rubio pelo apoio de Washington e destacou que o fim dos ataques israelenses é um pilar importantíssimo para o avanço das negociações. Ou seja, não se pode negociar enquanto ainda há ataques e o mandatário também exigiu que a missão seja respeitada. A trégua alcançada desde abril, que já foi prorrogada várias vezes. No entanto, bem, essas prorrogações não são respeitadas nem pelo Hezbollah nem por Israel. E dizem que isso é importante para garantir a segurança, a estabilidade, a soberania e a integridade territorial do Líbano, que aí sim eles têm um problema, porque Israel já entrou e depois é muito difícil tirá-lo de lá. É difícil, pois quando você entra em um país, sair de lá é complicado. Então, pois bem, essa é a exigência que vem não só do Líbano, mas até mesmo dos Estados Unidos, para poder acalmar essa região, né? Saudações para Obdúlia. Como você tem estado? Um grande abraço. Imagino que essa que diz Lucia deve ser Leonardo, imagino. Mas enfim, saudações para Leonardo, saudações para Lucia também. Obviamente, ela diz agora, deixa eu ver, diz isso de ainda estar sem luz. Ainda estou sem luz e tenho fogão elétrico. Agora estou sobrevivendo só de McDonald's. Vou acabar rolando pela casa. Diz Chihuahua, Leonardo, ainda não te deram solução? Mas por quê? Fala que saiu hoje para comprar roupa e esquecer que está sem luz, dizendo que é bom liberar dopamina. Diz, pois é, como não? Verdade. Sempre que você compra algo novo que gosta, seja o que for, é sempre muito legal, né? Um abraço aí para Ítalo também. Quem mais está aí? Para Roberto Ortega, toda a comunidade e Martim, como você tem estado? Saudações, ele diz, bom, na República Dominicana. Pode ser o pior até agora. Sim, na verdade, vamos falar sobre isso, não vamos falar exatamente desse tema, né? Sobre o que está acontecendo com o tema do Ebola. Martim, vamos para esse assunto que está ficando muito intenso. E eles comemorando o futebol, o empate que tiveram e se reunindo com um monte de gente. Confira o que ocorre na República Democrática do Congo. Olha,
O Ebola, como bem disse aqui o Martim, a quem mandamos um abraço, o primeiro comentário do Martim diz: olha só, Ebola, na República Democrática do Congo, pode ser o pior até agora, dizendo que atualmente dezenas de milhares de contatos de casos da doença não foram, desculpa, é que não consigo ler direito aqui, não foram rastreados. Exatamente. Pois bem, você acertou em cheio no tema que temos aqui pendente. Então, de acordo com o que diz a France 24, certo? Esse meio francês faz um relatório muito interessante sobre o que está acontecendo e sobre o que a própria OMS também tem divulgado. De acordo com o que se alerta, o surto desse vírus é um problema que está evoluindo rapidamente no Congo, na República Democrática do Congo. O surto, afirmam, está se espalhando rapidamente apesar da intensificação das medidas de saúde pública. Isso foi informado hoje, sexta-feira, pela OMS. Dizem que o surto começou em maio, mas acreditam que na verdade foi em janeiro. Sim, o problema disso é que é a cepa do bonde-bujo que não tem tratamento. Então, se a pessoa e os contatos não forem isolados, o problema continua. Mas o problema é que as pessoas que têm o problema fogem dos hospitais ou os corpos das pessoas que falecem são levados. Então, os corpos também são levados à força pelos familiares e aí os corpos também começam a contagiar. Bom, ou seja, é um descontrole completo. Quer dizer, na verdade, o Teodoro Adhanom teve sorte quando foi lá de não se contaminar, porque ele está indo justamente nos lugares onde está o problema, né? Sim. A questão é que não existe um tratamento específico. O nível de letalidade especificamente nesse país é super alto. A EM alerta que esse surto está evoluindo rapidamente, apesar dos esforços, e diz e afirma que os trabalhadores estão contra o tempo, estão contra o relógio. Por quê? Em determinado momento, o agravamento pode ser muito massivo, e aí sim para sair desse problema. Eles asseguram que o surto continua sendo grave e está evoluindo, mas, no entanto, dizem que têm visto uma resposta que estão fortalecendo dia após dia. Isso é relatado em Genebra, muito confortáveis lá daquele lado. Mas aqui, bem, o surto na realidade, no dia a dia, é tremendo, dizem que é mais de 90%. Atenção, 90% dos casos conhecidos ocorreram principalmente em uma região chamada Ituro. E isso é, de certa forma, positivo, né? Ou seja, saber que a maioria dos casos está assim. Agora, eu estava lendo um relatório de um daqueles médicos dos Médicos Sem Fronteiras que dizia: pois é, eles estão detectando em Ituro porque em Ituro tem quem reporte, mas em outras regiões não tem. Não tem ninguém, ou seja, não é que 90% dos casos estejam em Ituro, mas sim que em outras regiões não tem quem faça o reporte. Porque lá quem controla é o grupo não sei quem e a gangue não sei o que, por exemplo, não são grupos. Ou seja, então dizem que as zonas em que, obviamente, não é que não haja casos, simplesmente a informação não está sendo atualizada nesses lugares. Então, o problema, segundo o que diziam os Médicos Sem Fronteiras, eles acreditam que é muito, pelo menos muito extenso, e mais ou menos o que diz a OMS. Ou seja, estão na mesma linha que o problema está evoluindo rapidamente. Foram confirmados 896 casos, mas, bem, dizem que são muitos mais do que isso. Os óbitos confirmados são 232, atenção, os confirmados. É uma quantidade que pode ser bem menor do que a real, não é? Porque demoraram muito tempo desde que se soube desses casos para poder confirmar esses óbitos, porque muitos desses 232 já estavam sem vida há algum tempo e tinham colocado que era por outra causa. Eles estão voltando atrás e percebendo que há mais casos do que o esperado. Por isso suspeitam que já faz mais tempo, o que é o mais provável. Eles descobriram isso com uma enfermeira. Ou seja, a enfermeira, eu imagino que identificaram que o problema era outra coisa, que não era aquilo. Nossa, não me lembro, confundiram com outra doença comum lá, por isso não perceberam. Malária. Sim, exatamente. Confundem com malária e de repente não estavam fazendo os exames necessários para ver o que era. Ao perceberem isso, veem que o problema é bem maior. Um abraço para Martim e saudações à comunidade. Vamos a outros assuntos importantes.
2 trens teriam colidido, teriam batido um no outro, 2 trens de passageiros. O problema não foi bem entendido no começo. Na verdade, eu comentei. Olha, houve uma colisão, mas ainda não se sabe de feridos. Bom, é que não havia informação naquele momento. Desde amanhã comentamos sobre isso quando tinha acabado de acontecer, mas agora já são muitos feridos. Né? Sim, são 89 feridos de várias gravidades, ou seja, graves, leves, etc. E pelo menos uma pessoa teria perdido a vida. Esses 2 trens colidiram hoje, como disse Pepe, ao sul de Bedford, uma localidade que fica mais ou menos a 90 quilômetros ao norte de Londres. E bem, a Polícia de Transporte britânica confirmou esse incidente que aconteceu às 17h30 do horário de verão britânico. E afirmaram que foi um relato de uma colisão envolvendo 2 trens da região de Bedford, cujos comboios pertenciam à East Midlands Railway e circulavam em direção sul para a estação londrina em St. Pancras, sendo que um ia para Kirkby e o outro para Nottingham. Ambas cidades ficam no centro da Inglaterra, mas infelizmente tiveram esse contratempo. O que uma testemunha que viajava no trem disse é que eles sentiram como se fosse uma explosão de bomba e a partir daí houve pessoas feridas, etc. Mas só falam de um barulho forte como uma bomba. Bom, sim, está. Quer dizer, eles não sabem o que é. Eles não sabem o que é. Colidiram, claro. Não sabem o que causou isso. Mas enfim, eles vão continuar investigando esse caso. Olá, Elizabeth Lozano, que bom te ver aqui. Ana, Lúcia, Leonardo, Vicky, Rô, Marcela e toda a comunidade que está chegando, muito obrigado. Vamos a outros assuntos importantes também. O que você tem aí? Também hoje Trump apresentou um avião que tem sido super polêmico, esse avião que o Qatar deu de presente para ele. E bom, hoje ele apresentou com todas as modificações que fizeram no novo Air Force One. Imagina, quer dizer, você nem sabe se está tudo cheio de bugs ali, cheio de microfones ou sei lá o quê. Suponho que sim, as garotas têm. Verifiquem. Olhem, lá está o Trump se apresentando, dá pra ver o fundo. Eles mudaram a cor, lembram? Ontem, vários meios de comunicação acharam estranho porque a equipe do avião presidencial compartilhava imagens como se estivessem se despedindo, já que nada havia sido dito. Então, pois bem, hoje eles apresentam e, além disso, obviamente colocam a linha dourada que o Trump adora, porque a cor que eles normalmente usam é tipo um azul celeste com branco. E bom, agora apresentam essa nova cor que abandona o azul celeste. Porque era da época do Kennedy, o azul celeste é da época do Kennedy, para uma cor mais intensa com azul marinho, a faixa vermelha e, obviamente, a faixa dourada, que é a clássica do Trump. Este aqui é... Vejam, ou seja, este é, digamos, já como a foto do avião completo, né, de estar no avião. Sim, não, que está bonito, está bonito. Realmente precisavam que fosse novo. Foi muito criticado, mas aceitaram. Sim, claro, é estranho que seja um presente assim, né, e ainda mais vindo de um país que, para começar, nem é uma democracia, né. É um país envolvido em muitos casos de corrupção. Sim, para começar. Bom, é assim que está a situação. Vamos para outros assuntos também importantes. Olha, então... que a Bielorrússia está prestes a ser arrastada para o conflito, para a guerra. Algo que esse Lukashenko tem evitado bastante e acho que ele faz bem em evitar. Para que se meter numa guerra, sinceramente, que nem faz sentido, e os efeitos que isso teve na Rússia foram terríveis, né? O presidente ucraniano lança um ultimato ameaçando a Bielorrússia. E, bom, basicamente é que vão ter consequências se continuarem operando como estão operando. Porque também têm sido vistos drones russos que entram na Bielorrússia e depois, a partir daí, atacam ou até invadem a Ucrânia pelo norte. Então, toda essa situação fez com que o próprio Lukashenko também reagisse. Não é? Ou seja, Lukashenko reage, chega até a pedir desculpas para Zelensky, um assunto que chama a atenção. Ou seja, ele manda uma carta para ele, não é? Ele manda uma carta, como foi isso?
Bom, o ditador Lukashenko, isso aconteceu tipo ontem, eu acho. Ele declarou que, a Ucrânia não deveria esperar nenhuma ação militar por parte da Bielorrússia. A verdade é que até agora não houve nenhum ataque deles, quer dizer, a Rússia já enviou coisas de lá. Sim, lá teve um campo de treinamento nos primeiros 2 anos da guerra e em um certo momento eles saíram. Sim, ele conseguiu manter isso, esse Lukashenko, apesar de que, o que se chama Bielorrússia quase que é Rússia, né? E pediu desculpas a Zelensky por suas declarações duras anteriores. Para o meio Al-Arabi, que é um meio árabe, onde fazia críticas ao presidente, e diz: talvez eu tenha exagerado um pouco em algum momento, mas foi uma resposta às suas declarações infundadas. Sim, temos 500 alvos. Sim, sabemos exatamente onde está Lukashenko. Amanhã atacaremos com 1000 drones, afirmou. Ou seja, ele assegurava que Zelensky havia dito isso e que por isso ele tinha reagido assim. Diz: fico em silêncio. Todos ficaram surpresos com o meu silêncio, eu entendi. O homem está sob uma pressão imensa. É jovem, inexperiente e não é militar. Talvez algo não faça sentido para ele. Fiquei em silêncio, mas quando começaram a me ameaçar, tive que responder. Foi isso que eu fiz, diz Lukashenko. É o que Lukashenko disse. Sim, explicando por que ele fez isso. Ou seja, o que foi que Zelensky disse para que ele reagisse da maneira que reagiu. E Lukashenko supostamente se oferece para se reunir com Zelensky, até mesmo na Ucrânia. Ou seja, Lukashenko, digamos que nesse sentido ele tem confiança suficiente para dizer: eu me reúno dentro de. Ou seja, é como se dissesse: como se diz? Tenho a tranquilidade de que poderia ir à Ucrânia. Não vai me acontecer nada. Ou seja, pensando que ele é uma pessoa que realmente tentou não se envolver no conflito, porque Putin o pressionou de todas as formas. Vale lembrar que ele chegou a parar de ir às reuniões. Ele sempre fingia estar doente. Você lembra da reunião com aliados da Rússia e ele... Ai, dor de barriga, não é? Então era o coração. E assim ele sempre inventava alguma coisa. E depois parece que ele já pegou confiança e começou a voltar a se reunir e tudo mais, mas eu vejo que Lukashenko tem medo de Putin. Ele tem medo, mas ao mesmo tempo tem coragem suficiente para não entrar na guerra, porque imagina a pressão que ele deve estar sentindo. Não, quer dizer, na verdade, essa questão de Putin colocar armas nucleares dentro da Bielorrússia é um assunto de Putin. Ou seja, é uma questão de que usam a Bielorrússia. Pois colocando essas armas nucleares lá, mas aí parece que ele não conseguiu ceder, né, esse Lukashenko, nesse sentido. Né? Exato, ele fala a Zelensky: se ele se sentiu ofendido, peço desculpas pelas minhas palavras. Talvez eu não devesse tê-las dito, levando em conta que, no fim das contas, ele está travando uma guerra. Talvez eu não devesse ter me expressado com tanta dureza por parte da Bielorrússia e especialmente da minha parte. Ele não deve esperar nenhuma ação militar. Essa é a questão, né? Resposta interessante. Quem diria que há 2 ou 3 anos Lukashenko teria que pedir desculpas ao Zelensky? Ele pede desculpas porque sabe que essas palavras podem ter consequências. Vejo que ele não quer ser arrastado para a guerra e agora precisa lidar com a situação. Se o Putin souber que ele anda pedindo desculpas ao Zelensky, vai ficar furioso, claro, se essa informação chegar até ele, porque agora ele está muito isolado, né, isso. Bom, temos outros assuntos também, outros temas importantes, porque há sinais na União Europeia de que a Rússia poderia se abrir ao diálogo. Você lembra que há pouco tempo vimos uma imagem de vários ministros das relações exteriores, embaixadores da Rússia, da Europa, que foram ao prédio do Ministério das Relações Exteriores, onde está Sergei Lavrov, onde está o ministro das Relações Exteriores. Esses embaixadores chegaram, me parece que eram da França, da Alemanha, Inglaterra, uma das 3 potências mais importantes da Europa. Eles estavam visitando o ministério em total silêncio. A imprensa estava lá, mas eles não quiseram dizer nada. Supostamente havia rumores ali. Nesse dia dissemos que um diálogo entre Europa e Rússia estava para começar. Agora, isso está se confirmando. Foi aberto um canal de diálogo que é sempre importante manter, pois representa a última esperança antes de medidas mais graves. E bom, a Rússia declarou hoje que está aberto ao diálogo com a Europa, mas advertiu que não vai aceitar ultimatos nem negociar sob condições que Moscou considera uma imposição.
E também, quer dizer, Moscou quer impor suas próprias condições, não as imposições da Europa. Não gosta da ideia de ter que negociar. E o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que o bom senso exige a necessidade desses contatos, diz ele, porque há uma enorme quantidade de questões complexas pendentes. Porque, no final das contas, Rússia e Europa continuam tendo uma relação, ainda existe uma troca de energia porque é complicado cortar isso totalmente. E ele foi muito direto e disse que os europeus têm uma ideia muito equivocada. Eles assumem que as negociações com a Rússia devem ser feitas a partir de uma posição de força. Esse é o maior erro deles. Esse diálogo não vai levar a lugar nenhum. Bom, então aí está o que eles comentam. Veja, me chamou a atenção que um meteorologista daqui de Nuevo León, o Victor Manuel, acho que meu professor, se ele retuita ou replica, desculpa, já me confundi, já me perdi um pouco, ele replica o que publica um jornalista japonês do que estão vendo aqui, ou seja, do que... E o que o jornalista diz já traduzido. O jornalista japonês não fala isso e mostra essa imagem, vou tentar colocar aqui. Ele diz o seguinte, diz Monterrey, de repente começou uma chuva torrencial, diz um forte aguaceiro com trovões que refresca. É um alívio, isso sim ele diz, né? E a verdade é que sim, bom, esse é o comentário que faz Tomoyuki Abe em chave. Conta do Twitter, né? E mostra esta imagem. Assim foi a chuva. Né? Sim, não, foi fortíssimo. Elizabeth Lozano, que comentou aqui, também é de Monterrey. Como foi pra você? Estava na rua? E os amigos de Monterrey, como lidaram com isso? Mas o assunto é a tremenda tempestade. Não é tempestade, sim, é engraçado ver, porque agora tem muito... Bom, eu estou vendo muitos comentários dos japoneses que estão aqui em Monterrey ou no México em geral, né? Mas agora é engraçado ver as diferentes visões. Ele que está lá está agradecido porque a temperatura cai, né? Mas tem outro aqui que basicamente diz que me mandaram para o México. Como é que sobrevivem assim? Quer dizer, eles imaginam que todo dia tem 27 milímetros de água. Não, isso não acontece. Tem continuado. É muito raro, né? Sim, chove. Mas também não nessas proporções. Sim. Sim. Eu sei. E se por acaso vier ao México para sobreviver ou o que for, exageram e fazem um drama. Muita força para esse amigo. Saudações, Panterita, como você tem estado? Off Mendes, um abraço, muito bom. Caribel, como você tem estado, Caribel? Também um abraço, muito bom. Onde está Caribel? Aí está Caribel. Saudações, Caribel, como você está? Quem vai estar por aqui é Marcela Riquelme. Boa noite para toda a comunidade que está chegando, muito obrigado. Então, vamos para outros assuntos, outros temas também importantes. Obrigado. Olha, então vamos já para os comentários. Como você está, Wilco? Saudações, diz Flash, informativo com BPS, saudações, como você está? Olha, vamos lá, saudações, Wilco. O que conta como você tem passado diz, olha, 100 mil pessoas no Parque Fundidora no dia do... Não, bom, ontem sim, lá enquanto estava no FanFest, né, onde se reúnem para ver como é que chama o jogo, que grupo iam trazer.
Acho que fizeram o maior cavalo dourado, vocês sabem qual é, vem, pra quem não conhece e... Todo mundo conhece? Conhece. Quem não mora no México talvez não conheça. Então foram eles que levaram? Eles, acho que foi ontem, né? Eu imagina só, todo mundo dançando igual. No primeiro dia que teve jogo do México, fizeram um fanfest, acho que foi o Chaiano. Não, o Chaiano foi no final de semana. Um final de semana? Quando ele jogou? Ele jogou numa quinta-feira? Então, quando foi ao México, não sei. Não me lembro quando ele jogou. Mas trouxeram o Chaiano, imagina só, não. Chaiano e Canhão jogaram, sim. Sim. Já vai, não jogou. Jogou também, além disso, ficou de goleiro. Sim. Ele diz, o Caribe, com uma cidade que parece que estamos dentro de uma air fryer, ele diz, ou seja, está tremendo o calor. Agora, de que as paredes, você toca, as paredes do lado de fora estão quentes assim, como pedra, como aquelas pedras que você usa para assar coisas, bom, quentíssimas. Mas com essa refrescada que vimos hoje, as coisas já melhoraram um pouquinho, né? Sim, diz Leonardo, diz Pepe Papai, quando você sai de uma crise, você sai mais forte, já não se assusta com nenhum apagão mundial, ha. Saudações, muito bem, quem disse? Diz Leonardo, deixa Leonardo, saúde. Só lhe venho com uma pergunta, preciso de sinceridade na resposta, para quem ela está falando. Por que os mexicanos não gostam do Messi? Recomendo que assistam ao vídeo dele, porque como pessoa ele é melhor do que como jogador. Soli, não tenho nada contra o Messi. Na verdade, não conheço muita gente que não goste do Messi. Aliás, conheço mais gente que não gosta do Ronaldo do que do Messi. Não, tem muitos fãs do Messi. Muitos fãs? Nós temos O filho de um amigo encontrou ele em um restaurante lá em Playa del Carmen. O Messi, ele encontrou o Messi assim, imagina só, e viu ele. E claro, tirou foto e tudo. Ele tem uma foto lá com o Messi. Quer dizer, não é. Sempre, só que isso sim. Quer dizer, esse Cristiano também faz muito sucesso. Por isso, a pesquisa não me surpreende, é tipo 50-50. Sim. Está muito equilibrado. Sim, de repente, ao contrário de muitos outros jogadores de futebol argentinos, quero dizer, esse Messi, em comparação, é bem simples, porque aqui tivemos um monte de jogadores argentinos que jogaram no Tigres, no Rayados, e um monte de, quer dizer, há toda uma comunidade argentina, na verdade, que já mora aqui, acabaram ficando para morar e tudo mais, mas sempre, digamos que ficou elevado assim o ego, né? E Messi é totalmente o contrário, quer dizer, Messi, alguns dizem que ele é meio convencido, sinceramente eu não vejo assim, eu vejo mais que nesse caso, o Cristiano Ronaldo é super convencido, nesse caso sim. Sim. Agora eu gosto mais do estilo de pessoa, da história dele, da biografia dele, eu gosto muito mais da do Ronaldo. Eu gosto mais de toda essa construção de fazer por si mesmo. E esse Messi é um talento enorme, mas é como um talento enorme. Também, muito disso é de nascença, né? Ou seja, sim de treinamento, mas também muito de que ele já nasce com isso, né? Mas não, eu acho que os dois são muito queridos aqui. Não se deixe levar pelo que vê no Exo. Não sei quem você viu, mas isso é coisa que eles veem no México, não é assim. Não, de jeito nenhum. Sim, Diego, mas a seleção ganhou, mas F pelo logo bonito, diz Brasil, olha, já está aí, não está. Não vi o jogo da... Ganhou contra o Haiti. Eu disse sim, você disse terceiro. Não foi? Mas eu não vi, sim, não. Sim, eu não consegui ver, quero ver. Então, digo, 3-0 me parecem poucos gols para, digo, sendo o Haiti, o que será que o Haiti fez para não tomar mais gols, né? Além disso, está estranho, né? Acho que foram bem poucos. Bom, de novo, sim, é que Marrocos também vem bem forte. Marrocos vem bem forte. Sim, olha só, Marrocos. No dia anterior ao jogo contra o Brasil, diziam, nos chamam de Brasil do Egito. E eu pensei, ai, que palhaços. O Brasil do Egito. Do Egito, desculpa, da África. Então, talvez o cara não estivesse tão errado. E eu pensei que era exagero, mas já ganharam 2. Não, mas Marrocos chegou às semifinais. Eu sei, mas digo, o fato de dizerem que eles eram como o Brasil... Eu pensei, achei muito exagerado. Mas enfim. O Brasil da África pode ser, então, quem mais? Tipo, agora não sei para os boleiros aqui. Sim. Já não aconteceu, já não se vê. O que? Artista musical é o seu favorito? Ingrid e Pepe. Saudações de Mazatlán. Saudações, Martim. Muito boas. Muito obrigado por esse super chat. E aí, Astrid, o quê? Qual é o seu artista musical favorito? É que é dificílimo, ou seja... Me pergunta agora e eu vou te dizer um.
amanhã vou te dizer outro, depois de amanhã vou te dizer outro. Ou seja, porque não acontece com vocês também de depender do dia, né? Tem dias que você está, por exemplo, agora, sim, nos últimos dias desse eu tenho gostado muito. Significa que foi perfeito para o trânsito? Basicamente não. Esse, filho, esqueci o nome, os de Tron. Como se chama? Os de quê? Os de Tron. Sim, Daft Punk. Daft Punk tem sido minha vibe ultimamente. Fazia meses que não ouvia e agora escuto Daft Punk todo dia. É assim que eu fico e de repente eu vou pro hip hop e fico lá com os hip hoppers. Aí eu me canso e passo para outros e assim eu vou. Pode crer. Tipo, esse basicamente é para me manter acordado e alerta. Tem vezes, não sei porquê, quem sabe como funciona o cérebro, mas de repente você precisa de algo bem urbano, agressivo. E aí de repente você precisa de algo bem relaxado, de repente você precisa. Então agora entrei nessa onda eletrônica, antes eu era muito de eletrônica, e depois larguei tudo que era eletrônico, e agora estou voltando para a eletrônica. Não sei, vai saber qual é a onda, mas são, como eu sinto, necessidades do cérebro de alguma coisa, né? Não sei, como se eu tivesse vontade disso. Se eu sim. Algo curioso. Não sei se isso acontece com vocês. Mas por isso, para mim, quando perguntam sobre um filme favorito ou uma música favorita, não. Então me pergunta. Agora eu te digo Tron. Amanhã eu vou te dizer sei lá o quê, tipo, não sei, sim. Não, é bem complicado, então. Varia bastante. Sim, por exemplo, de repente eu fico muito na vibe do espanhol e de repente já não quero ouvir nada além de inglês. E aí, de repente, só música. Sem ninguém falando. Porque não sei, enquanto isso. Então, de repente, eu pego só tambores, sim, só tambores mesmo, e de repente só grilos. E aí fica mais estranho, né? Não, mas sim, de repente, tambores, eu tenho ali uma sessão só de tambores. E bom, e grilos também eu tenho, mas é pra dormir. Ele diz. Só Sol Garcia diz. Se o Brasil perdesse, estava fora, mas ganhou, ficou líder do grupo, diz Sol. Saúde, Sol. Porque vai saber o que sobra desse grupo em específico, é a Escócia, e vai ganhar uma derrota, e bom, teria que ganhar de quem vai enfrentar, da Escócia. Marrocos é o adversário, então aí vai se definir se a Escócia passa ou não. Passam Marrocos e Brasil, sim. Eu acho que sim, que é mais reconhecível. Os Estados Unidos também já passaram, já está definido. Já está definido, sim. Já está definido, agora falta sim. Que da Austrália. Diz Jack Draper, jogo bonito. Jogo eles. São bonitos. O que houve com isso? Tipo, eu já não vejo mais isso, nenhuma estrelinha assim muito, digo. É que Neymar é muito chato. Não, mas ele só está jogando. Agora ele não está jogando, está nesse assunto. Então, mas ele não é simpático. Não é como o Ronaldinho, ele tem um olho bonito, Ronaldinho. Ele tem um jogo bonito. Bom, eu... Vejo que ele só arranca seus pregos. Não, mas agora você não pode mais fazer isso. Sim, pois é, enterrados. Saudações ao Leonardo que diz: Pepe já é meu vizinho, já está começando a resolver o problema. Eu deixei claro que não vou colocar dinheiro, só vou ajudar com a mão de obra. Ele diz: como assim vocês vão consertar? Não tem como, tipo, os responsáveis por instalar e consertar a luz. Que curioso. Fernando sim, estranho. Aqui você nem pode mexer nisso. Nem sequer pode tocar, ou seja, não pode. Tem que ser eles, a Comissão Federal de Eletricidade, ninguém pode tocar nisso, então faça o que quiser. Ou seja, eles geralmente são eficientes e vêm no mesmo dia ou no dia seguinte. Mas se você não pode tocar, não pode simplesmente vir aqui e dizer, deixa que eu resolvo. Não pode. Não, nem o medidor, nada pode ser consertado. Sim, de dentro de casa para dentro, sim, mas dali para fora, nada. Sim, veja que curioso. Sim, diz Tapatia, que diz que balança e acha muito ousado e cristão, muito agradável. Olha, eu sinto o contrário. Que curioso, sim, eu totalmente ao contrário. Cristão, não acho muito simples. Não que seja ruim nem nada, só que, insisto, eu prefiro a biografia dele, gosto mais da biografia dele, mas sim, acho ele meio convencido e, insisto, não sinto que seja. Parece um sim, estilo psicopata americano bem obsessivo. Obsessivo, sim, com o que faz, sim, ele diz, mas não, como o American diz, Psycho diz. Alicia diz, oi, diz. Vocês viram o meme das crianças que vão nascer no México em março de 2017? Ah, um monte. Claro, vai ter sim, vão ser muitos asiáticos. Sim, asiáticos e de todo lugar, porque já era... Eles são asiáticos? Eles se beijam e quase engravidam só com isso. Sim, esse cumprimento... Sim, rolou uma química. Muita química. Até demais, principalmente entre os asiáticos e os mexicanos. Sim, até hoje ele pergunta, como você tem estado? Ele diz, finalmente sou uma aguacatona. Muito bom, Christian, muito obrigado. Agora sou membro da Aguacatona. Aliás, o que acontece com os abacates?
Há pelo menos 2 semanas não como abacate, o que é raro para mim. Quando aparece, está verde, e passamos 3 dias esperando. Falando nisso, Yagri... Diz, ele tem Asperger, por isso é introvertido, ou pelo menos é o que dizem, afirma Yagre. Sim, sim. Sim, já ouvi isso, diz. Vi que Messi não me caiu bem desde que ele chamou um menino especial de bobo. Ah, não. Mas é desse jeito que ele fala, tipo, o que foi, bobo? Como se não parecesse. Diz meu pai, não, é piada. Meu avô viveu até os 104 anos e fumava 3 charutos por dia, tomava uísque importado todas as noites, comia frutos do mar 3 vezes por semana, visitava sua jovem e bela amante. Porque ainda está na metade, o quê? Onde está a metade? E onde está? Sim, as xinguetas. Não encontrou a metade da piada. Bom, eu vivo da Tatiana. Como? Como assim eu vivo da Tatiana? O pai da Nueva. O pai da Nueva. Onde está o pai da Nueva? Banda Machos. Afinal, foi banda? Foi mandado Banda Machos. Panterita e Tatiana. Sério? Papai Nueva, onde está a metade? E aí? Saudações. Bom, vamos ver se agora colocam a metade, diz Cristiano Mbappé. Acho eles meio metidos. Messi me parece que vive no próprio mundo, nem fede nem cheira, diz Cristi. Diz Wyckoff. É que ele é uma criança especial. Era Ronaldo, diz Wyckoff. E aí, como vai o Wyckoff? Saudações para Oli. Onde está Oli? Não a vejo mais. Saudações para Oli. Wendy, como você tem estado? Saudações. Onde está a enquete? A enquete está na área da comunidade. Vamos ver como está? Vamos ver como está a enquete de uma vez? Aliás, saudações, Wendy. Como você tem estado? Veja se você entra na de comunidade. Vou colocar o post aqui de qualquer jeito, aqui no chat. Bom, aí está o post só. Você desce um pouquinho e lá vai estar a enquete. Já são 185 votos. Deixa eu ver se consigo colocar aqui. E está 55% a 45%. Quer dizer, é uma diferença ligeiramente maior a favor do Messi. Em segundo lugar está o Cristiano, mas por uma porcentagem realmente muito mínima, né? Sim, não, e não estou dizendo isso. Aqui não falamos de quem tem mais pontos ou gols. A pergunta é só, quem você prefere? Quem você prefere ver em um jogo? Qualquer um. Sim, me surpreendeu muito o jogo do Messi nessa partida do 3-0, né? Impressionante a facilidade com que ele faz gols. É verdade, realmente me surpreendeu muito o jeito dele, tipo... Mas é assim com ele, né? Quer dizer, ninguém sabe o que ele tem, parece que tudo é super calculado. Por isso falam de Asperger, mas não sei o quanto é verdade. Talvez ele tenha uma visão diferente dos outros. Acho que isso é parte do talento dele, né? Ele enxerga coisas que outros não veem, comenta sobre um ângulo, faz seus cálculos e pum, quer dizer, ele obviamente tem algo de genialidade ou muita genialidade. Isso. Tipo, outro dia eu estava vendo, acho que te mandei aquilo do Fed, não, te mandei, não te mandei, esse Federer sim, o quê? Dois lances, vou te falar dele, assim, eu vi com o tempo ele, né? Saca, e é falta, sim, e nem o juiz disse que é falta, tipo, que ficou fora da linha, nem o jogador disse que é fora. Ou seja, todo mundo achou que estava dentro e ele disse que vai sacar, e todo mundo fica parado. Mas se ninguém disse que foi fora, sim, e ele diz sim, mas foi sim, tipo, tipo... Sim, ele pede pra revisar. E foi sim, tipo, realmente, mas ninguém viu, tipo, mas ele do lugar dele já sabia que era falta. E depois, mas o outro, esse não é o surpreendente é o próximo, sim. Imagina que estava lá o russo, não lembro como ele se chama, né? Eles estão lá no tênis, batendo de um lado pro outro e batem mesmo. De um jeito que parece que tem um duplo kick, você sabe que não, só pode quicar uma vez na quadra do adversário. Mas bate uma vez e depois faz isso, tipo. Bate no chão e depois vai fazer isso e a raquete bate. Mas parece que é ao mesmo tempo e não tocou o chão. E ele fala, confere sim. E para o final da lógica dele, certo? Ele disse. É que ele disse, o efeito que a bola fez só poderia ter acontecido se tivesse tocado o chão. Imagina, ou seja, ele percebeu que o efeito do kick era diferente. Não podia ser da raquete, tinha que ser do chão. Quando ele revisa a imagem, percebe que não deduziu vendo, pois não pôde ver,
mas sim pelo efeito, pelo giro da bola. Só isso já bastava. Eu disse não, então percebi que os animes não são tão exagerados quanto parecem, eles só mostram isso o tempo todo. Ou seja, pessoas que têm uma visão e uma prática tão incríveis, de repente veem coisas que nem as câmeras conseguem ver. É impressionante, é assim mesmo. Ítalo do Chile pergunta: Papai, pai, o que acham de viver essa mudança tecnológica? De passar de um telefone fixo para ter um celular, que é uma mini computador. Uma mudança em poucos anos. É uma geração dos millennials em geral que teve que se adaptar do fixo, do analógico, né, para o digital. E isso aconteceu muito facilmente porque a mudança sempre esteve presente, né? Sempre. Lembro que criança já diziam: estão chegando os laptops. Eu devia ter uns 7 ou 8 anos e via fotos na revista muito interessante de enormes IBM que quase não tinham capacidade. Eu contava para o meu filho. Ontem eu disse que a minha escola tinha computadores. E isso era uma notícia a nível regional, porque era a única escola que tinha computadores. Porque não tinha e não estavam fazendo programação. Ou seja, nem agora ensinam isso, como no começo ninguém sabia. Ok, tem os computadores, e o que vão fazer com os computadores, né? Em vez de dizer não, vão aprender o básico: usar, ligar ou abrir. Não foram direto para começar. Começaram a programar e desde o primeiro dia nos colocaram para programar e fizemos, por exemplo, a programação. Ou seja, o exame basicamente era programar um relógio, ou seja, fazer um relógio funcionar e fazer todos o quadro sinóptico. Primeiro, era para que tivesse lógica e que marcasse o segundo, a hora e o minuto. Muito boa professora, por sinal, mas quando criança, bom, tinha o Atari, não sei. Ou seja, todo esse tipo de jogos, então. E assim, conforme foi passando o tempo, tudo foi avançando. E fomos passando por mudanças e mais mudanças e mais mudanças. E para o pessoal da geração, por exemplo, né, os Cillians e todas as gerações mais novas, a Alpha, por exemplo, eles já nasceram basicamente com os algoritmos e as IAs e todas essas coisas. Ou seja, para eles já está... Tudo é tecnologizado, mas eles não passam por saltos constantes como nós, que tivemos vários saltos sucessivos. Desde que você nasceu até agora, acho que continuaremos passando por isso. E falavam que essa geração, que é basicamente quem nasceu, digamos, perto dos anos 80, por aí, né? Pra frente, está acontecendo com eles. Todos os tipos de mudanças que já aconteceram e que ainda vão acontecer, ou seja, está acontecendo até com a gente depois. Os que eram crianças que tinham talvez, não sei, 5, 6, 7 anos, ou seja, que nasceram talvez em 70 e poucos, também passaram por isso, né? Eles passaram por toda essa mudança constante. Existe uma espécie de subgeração, porque antes eram os X, né? E depois os Z. Mas tem os X e os Millennials, né? Mas no meio estão aqueles que nasceram, digamos, nos anos 70, 80, que é como eles dizem. É como um termo entre a geração X e os Millennials, como chamam de Xennials. Porque é uma geração que também teve que passar por toda essa adaptação, teve que viver o analógico ao mesmo tempo em que já começava o digital, né? Que isso digo, o salto a gente basicamente não viveu, até mesmo na universidade, ele diz. Os atuais Alcaraz e Singer dariam um baile no Fair no auge dele, ele diz. Ele diz isso. Ou seja, eu apostaria no Alcaraz, e até mesmo nesse Cine. Eu tenho assistido eles e realmente são impressionantes, mas o que mais me impressiona é esse Alcaraz. Pra mim, ele é como Ele é o melhor, né? Pra mim. E além disso, né, o estilo de jogo dele eu gosto demais. Ele realmente é incrível. Ou seja, é tremendo. Diz o pai do Noah. Novak, a final deste Mundial, ele disse que vai ser um time europeu e um africano. É o que diz o pai do Novak. Eu acho que vai ser um desses, um país que está entre o norte da América e o centro da América. Aí, esse é o que vai ganhar a Copa do Mundo, ele diz esse. Saudações aos Cillians. Supõe-se exatamente, já, diz Garman. Como você está? Boa noite, saudações. Marcela Riquelme disse que gostou de falar que agora no México ele defendia tudo. Sim, Marcela. Está... Incrível. Saudações para Vic, diziam que o México jogou como nunca e perdeu como sempre, agora jogaram muito mal, mas ganharam. É que é bem complicado com os coreanos, né? Porque dá pra ver que não.
Ou seja, eles têm muita capacidade de aguentar, porque têm treinamentos super pesados, mas pesadíssimos. E quando você vê desse desafio Cian, que vários não sei se desse, como é que chama? Sim, desse time da Coreia do Sul, vários participantes já foram selecionados para a seleção de futebol da Coreia do Sul. Sim, e você vê os concursos e a capacidade de, fazer isso e não reclamar. Quer dizer, é impressionante a capacidade deles. Quer dizer, os atletas da Coreia do Sul, mas não, eles são incríveis, e você vê isso no futebol, né? Você vê que eles aguentam muito, mas falta alguma coisa, né? Eles não têm isso, são muito bons tecnicamente, mas parece que não sabem, sinto que falta alguma coisa neles. Falta neles o que sobra nos brasileiros, porque os brasileiros dá pra ver que eles se divertem jogando. Esses não, são super sérios, super técnicos. Sim. Falta essa diversão aí. Mas enfim, no final das contas é um jogo. E sim, bom, gosto disso. Por exemplo, do Alcaraz, falando de tênis, quer dizer, dá pra ver que ele está se divertindo, isso é muito legal, isso é bacana, deveria ser assim, eu acho, sim, Soli. Estamos vendo, sim. Quer dizer, não todos os jogos, obviamente, mas os que eu não assisto, né, eu vejo o resumo, e alguns jogos eu assisto completos, né? Os que eu posso, por exemplo, como o de amanhã, o do Japão-Tunísia, né? Esse com certeza eu vou assistir. Esse eu queria ver o da Argentina, não consegui assistir. Quer dizer, eu vi o resumo. Também por causa das transmissões ao vivo, né? Às vezes por causa do horário, não dá pra assistir. Mas sim, estou acompanhando. Oi, Off, como você tem estado? Eu votei no Ronaldo porque vi um vídeo dele desfilando de cueca no metrô de Santiago e ele estava lindíssimo. O corpo dele é maravilhoso porque sempre se cuida. É impressionante. Ele é super ultra disciplinado com a alimentação, com os exercícios, né? Dizem que um economista previu a final Holanda contra Portugal e que Portugal ganha. Ele rodou os modelos e já acertou vários. Ele diz, vamos ver no que ele acertou. Tem muitas previsões, né? Entre as surpresas, entre os favoritos. Supostamente está entre as cadeiras. O que era? O que a gente disse que era? Entre as cadeiras. Era Portugal ou Espanha? Foi Portugal ou Espanha? Era um dos dois. Os dois. Os dois. Portugal e Espanha, né? Espanha, não sei. Sim, vinham esses, mas o que está mostrando, pelo menos agora, os favoritos mundiais, é que pode sim ter alguma surpresinha por aí. Esse guerreiro diz que, quando garoto, assistia TV em preto e branco de válvula, e hoje está bem envolvido com a tecnologia atual. Exato, guerreiro. Como demorava para ligar, né? Eu me lembro de uma TV que minha avó tinha em preto e branco. E aí era como se fosse a que emprestavam pra gente, pros netos, digamos. E a TV colorida era pros adultos, né? Depois já tinham duas coloridas, mas no começo diziam: esse PPS do Japão você vai ver do telhado da sua casa com os minerais. Imagina, seria demais. Mas não só veria o estádio, mas sim... Não, pra ver por dentro é difícil. É bem difícil ver por dentro. Diz o Vitor que anda com o Pato Merlin, arrasando com tudo o Pato Merlin. Já apareceram vários patos piratas. Um nos Estados Unidos que quis fazer concorrência. E assim vários começaram a lançar seus patos, muito forçados. Uma política daqui lançou um, mas ela segura muito mal. Dizem, pelo menos aprende a segurar direito. E no Canadá lançaram seus merlinecitos. Colocaram eles numa loja de esculturas, como de costume, e vestidos com suas camisetinhas de diferentes times. Expulsaram um jogador paraguaio por tapar a boca. Sério? Por quê? Expulsaram um jogador, ou seja, tiraram ele. Sim, expulsaram ele, ou seja... Porque ele tapou a boca. Por que seria? Quer dizer, não sei. Ou essa Garban. Diz, os filhos dela sabem também? Sim, eles estão vendo, sim, estão entusiasmados. Estão bem animadinhos. Mas não tanto assim a ponto de ver quais figurinhas. Sim, não, também não tanto. Não, também não tanto, mas sim, eles têm estado entusiasmados. Jogam quando é o México. Principalmente quando é o México, né? Mas eles também têm assistido a pedaços de outros jogos. Assim, só pra... Eles realmente se interessam muito por essa questão geopolítica, sabe? Quer dizer, os dois. E eles ficam assim, esse é da OTAN, e aquele não é da OTAN. Obviamente, imagina, aqui a gente fala sobre esses assuntos todos os dias. Então, agora já é algo bem conhecido pra eles. E sobre coisas dos países, coisas que interessam a eles ou a nós interessam. E esse país, qual é a dele? Não, eles conhecem mais bandeiras do que eu. O menorzinho até me dá uma surra. Eles estavam mostrando as bandeiras. Essa é essa e essa é essa.
Tipo, e eu assim, não, pra falar a verdade, eu não lembrava como era a do Haiti, de verdade mesmo, né? Então, até tive que consultar. Não, sim, estava certo. Tipo isso. Era a do Haiti. Sim, mas é legal. Porque é tipo, eu não tinha entendido muito a vibe de... Achei que vocês iam achar chato, mas não, tem sido interessante. Porque além disso, você vai lendo as histórias dos jogadores. E vai vendo tudo, então isso fica muito legal. Dizem que ele foi demitido por racismo. Ok. Quem se assustou foram Yoko e Lennon, os cachorros, pois nunca tinham visto a gente gritar sem motivo. E aí, de repente, a gente começa a gritar os gols e eles ficam assustados. Na verdade, eles sempre latem, né? Quando a gente está assim, eles ficam latindo e latindo. Comentário. Merlin acertou México contra a Coreia. Que coloquem ele para adivinhar os outros jogos. Talvez seja como o polvo. Paula, sim, eu lembro do polvo. Como não? Ele disse, deixa eu parar o jantar, mas sigo ouvindo. Bom apetite. Já começaram a jantar. Esse por racismo. E por quê? Vamos ver. Com quem? Contra quem o Paraguai jogou? Ou como foi a situação? Leonardo Pepe diz, a Copa do Mundo de Futebol vai ser ganha pela Espanha. Com certeza, pois encontrei um buscador com as cores deles, efeito borboleta, disse ele. Encontrei também coleiras de cachorro nessas cores, efeito borboleta. O quê? Não. Diz aqui nesse comentário que o filho do Dr. Simi deu consulta grátis pro Merlin pro resto da vida. Diz que bom, quer dizer, o filho do Dr. Simi é veterinário. Isso que é bom. O Dr. Simi abriu uma clínica veterinária já. Estão numa clínica veterinária, estilo supermercado, com preços mais baixos, porque ultimamente está tudo muito caro. Olha, eu entendo que é um negócio, mas tem algumas que já exageram. E falando nisso, é regra que os jogadores não podem cobrir a boca porque geralmente dizem coisas racistas e se fizerem isso é cartão vermelho direto. Ok, eu não sabia. Agora entendi. Se cobrir o rosto, vai insultar. Diz Luiz Alberto Jordan, ele diz: gostei do México, da proposta de jogo, de aproveitar as oportunidades e administrar o jogo. Sim. Sim, exatamente. Veja só que interessante. Tenho assistido tanto aos jogos, respondendo à solidão, que até vejo as coletivas do Aguirre, não é? Ou seja, completas assim, gostei muito dele, veja só. Não, eu não era tão fã dele, mas gostei muito. Os comentários dele, as conversas dele, o que ele diz sobre como o futebol evoluiu, o que ele diz sobre como ele evoluiu como pessoa. Achei muito interessante, gostei das entrevistas, ele me parece muito direto, muito claro. E isso quer dizer de administrar o jogo, porque sempre o típico era isso de jogam muito bem, mas se desconcentram. Assim, vocês ficam desesperadas, não, então já ficam desesperadas, já, quero fazer o gol. E o que está sendo demonstrado é que espera aí, não é? Quer dizer, vai, não perde a bola onde não deve. Principalmente não é? Quer dizer, para começar... Amanhã, às 10 horas, o Japão joga contra a Tunísia e já começaram a comentar sobre esse jogo. E que bom, porque o clima depois vai ser só chuva às 10 da manhã. A possibilidade é tipo pelo menos uns 10%, então se esperarem até a tarde, aumenta para 75%. Mas enfim, tiveram sorte. Sim. Como está chovendo hoje, vamos ver se absorve, já que pode ficar largo todo dia. Eu acho que sim. Sim. Olha, pra mim o melhor jogador de tênis foi o Sampras. Ele é ótimo. O Sampras é ótimo. Só que agora já é um estilo bem diferente. Muitas sim. Sim, mudaram muito o jogo e isso. Eu não me envolvi nas diferenças, mas elas realmente existiam. Incrível. E muitos dos jogadores daquela época continuam jogando, tipo no amador. E de vez em quando fazem coisas de exibição, né? Olha, parece que ainda tem um joguinho, sim. Eles têm, claro, diz Pantaleão, Pantalita, eu vou ser racista com o racista por ser racista, diz Pantalita. Isa, por que os jogadores não podem se cobrir por regra? Este diz, vamos ver, Derry, a Copa do Mundo é como o Bitcoin, ninguém sabe se vai subir ou descer. Nesse caso, quem vai ganhar, exato. Exato, sim, eu acho que sim, tem um e ainda mais agora, né, Derry? Você tem razão, ou seja, agora é... Sim, pode haver surpresas, né? Ou seja, você vai vendo como os times vão indo e aquele que você menos espera pode fazer um bom jogo e tudo mais, então vamos ver. Segundo Omar Trujillo, Pepe. Jornalistas esportivos do Uruguai na Copa comeram tacos tão apimentados que não conseguiam falar, mas ele disse que a culpa foi deles. Usaram muito molho, pois tacos sem molho não são picantes. Sim, ou seja, vai saber que tipo de molho eles colocaram. É que, bom,
Aqui não acontece, em Monterrey eu sinto que não acontece tanto, mas sim, por exemplo, na Cidade do México. O clássico é quando te dizem que é só um pouco picante. Normalmente é bem picante, sim. Sim, sim, é o que me dizem. Ou seja, dizem que sempre tem que provar antes de colocar. Sim, diz Germani Barra, diz que nesse momento estão jogando Turquia contra Paraguai. E aí... E como está o jogo? Não, vamos ver. Diz, bom, Brasil, diz, ok, 1-0 para o Paraguai, ótimo. Então vamos torcer para o Paraguai, obviamente. Vamos ver como vai ser, né? Este diz, ok, faltam. Ok, pessoal, sim, estão faltando curtidas, por sinal, né? Saúde, muito obrigado, Francisco. Paraguai tira na Austrália. Poderia ser, diz. Vocês viram o vídeo de Titi Henry e Zlatan de terno dominando os caprichos? Ainda levantam esses bastões? Diz. Quem é Titi Henry? Bom, o Zlatan é do futebol, é assim que eu conheço. Ai, não vi. Onde você viu isso? Você fala do Titi Henry, eu me lembro do Ribéry, vocês lembram do Ribéry? Eu sempre me lembro muito dele, eu adorava aquele senhor francês que tinha uma cicatriz no rosto. Um abraço para Edson, ele disse. Minha ídola do tênis sempre foi a Steffi Graf, sim. O último jogo dela, no final, em Roland Garros contra a Martina Hingis, foi uma beleza. Que legal, que legal. Deixa eu ver se eu encontro esse jogo. Na verdade, eu não vi nada dela, só jogos antigos, tipo de outros tempos, mas não vi nada. Eu virei muito fã disso, já faz, bom, em agosto vai fazer 1 ano, né? Comecei a jogar tênis e fui me envolvendo aos poucos. Para ser sincero, quase não assistia nada, no máximo uma partida, e bem raramente. E agora, basicamente, quase todo o meu histórico é de coisas de tênis. É isso. Então eu comecei a ver como era no passado, ver como eram os jogos, se mudaram muito. Mas dela eu não vi nada, não parei pra ver, pra saber como é, sabe? Luiz, saudações, como você tem passado? Muito boa noite até o Chile, já está tarde aí, né? Já são mais ou menos meia-noite, né? Muito boa noite, Francisco Martim Castanheda. Se eles jogaram uma partida de tênis de 4 a 5 horas, esses jogadores eram muito bons, diz Martim. Pois é. Sim, não. Quando se prolongavam mesmo. Mas já estava bem empolgado, né? E agora, muitos dos jogos são às 3, 4 da manhã. Então, se não, eu não, na verdade assim não dá. Eu só vejo os resumos, só isso. Porque... Mas eu tenho amigos que assistem ao jogo, tipo, que acordam às 3, 4 da manhã pra ver o jogo inteiro. Tipo, é puxado isso. Diz, ok, saudações, diz Panterita. Ok, saudações, Garman, boa noite, quem mais está por aí? Saudações, Elisa Sofia, como você está? Elisa, e também saudações para para Soria, mandamos um abraço. Saudações para Sol Garcia. Para Sol Garcia, mandamos um abraço. Vamos. Gente, lembrem-se que estamos no WhatsApp, estamos no Telegram, lá mandamos a notificação das lives, e também estamos no Facebook e no Instagram, e lá... Amanhã estaremos aqui, comentando o que está acontecendo no mundo e à noite por lá. Lá tem atualização sobre futebol e, obviamente, atualização sobre o que está acontecendo no mundo do cinema, dos filmes. Ainda tenho algumas coisas pendentes que não consegui ver esta semana. Espero assistir pelo menos uma na próxima. Então, mas seria legal fazer um só de filmes independentes, né? Até mesmo de séries independentes também, que existem, mas enfim. Fiquem muito bem, tenham um excelente final de semana. Continuamos conversando por aqui. Até logo. Interrompemos sua programação habitual. Obrigado por sintonizar a verdade. Aqui é o Pepe. Ao vivo a verdade é intensa, pura. O insólito é real, pura. Aqui nós analisamos. Enfoque global. Não fique de fora. Conecte-se ao canal Pepe ao vivo. Controlando o sinal Pepe e Astrid mandando a real. Jornalismo sem filtro. Aqui se respeita. Ative o alerta. Continue acompanhando. Até a próxima, sim, senhor. Fazemos a chamada e inscreva-se. Pepe ao vivo na área. Não perca a próxima, inscreva-se.